Bom dia, comunidade da Vila. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, e você, Marcos? Bom dia. Estamos na série Só Isso Mesmo, Decepcionados com o Paraíso. E estamos conversando sobre a narrativa bíblica, sobre os personagens no Antigo Testamento, como eles são escolhidos para representar Deus diante de nós e como eles fracassam. Então, estamos pausando em histórias ambíguas, agridoce, onde geralmente a gente não pararia em pregações, em séries normais. Então, é um tempo muito bom que a gente está refletindo aqui. E hoje a gente vai falar sobre Josué. Entramos na Terra Prometida. E aí você pensa, entramos na Terra Prometida, agora é só conquistar a Terra Prometida, que é o paraíso, e distribuir para as 12 tribos e vivermos. Mas não acontece isso. Na história que a gente vai refletir hoje, é uma história que lembra muito a queda de Adão e Eva. Porque Adão e Eva foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi chamado para um relacionamento com Deus mais íntimo, para viver na Terra Prometida, e aí Deus dá uma ordem para eles de aliança, dizendo: minha aliança é vocês me obedecerem, saberem que eu sou o seu Deus, portanto comam de tudo menos desse fruto. E aí aparece um personagem muito estranho, uma serpente, e eles são enganados. E depois desse engano, eles são, tudo vai de mal a pior. Eles são expulsos da Terra Prometida, do Éden. Ali o mal vai cada vez se tornando mais mal, o que deveria ser bem se torna mal, e eles se tornam totalmente pecaminosos até a gente chegar no dilúvio. É uma história de perdição. E mais uma vez a gente entra na Terra Prometida, a gente já estudou sobre Josué, estudamos sobre Moisés, estudamos sobre o tabernáculo ali, como os sacerdotes estavam. E agora quando a gente entra na Terra Prometida, a gente fala Josué. E o que é legal de Josué? Josué, no finalzinho, na transição, ele é chamado de novo Moisés. E o nome Josué significa salvação. Quando o anjo aparece para Maria, falando: qual o nome você deve dar para o seu filho? Quando ele dá Jesus, Jesus é a versão grega para Josué. Então, quando você vai ler Josué, você fala: chegamos, é o Salvador, é o cara que vai levar a gente para dentro da presença de Deus, para a Terra Prometida. A não ser que ele seja enganado. E antes da gente ler o texto que ele é enganado, Josué, e isso é uma história que é um engano que você fala assim: nossa, é uma história muito legal. Para quem não conhece, hoje vocês vão falar: está aqui na Bíblia. Aliás, hoje de manhã, no primeiro culto, tinha um irmão aqui que dá aula de teologia. Falou: eu nunca vi esse texto. Eu falei: pois é, bem-vindo. Mas Pedro, você já foi enganado? Você já foi... já tomou algum golpe? Já achou que estava tomando uma vantagem em uma coisa e aí você percebeu que, caramba, fui tolo? Eu já, Marcos, fui enganado uma vez, levei um golpe e foi muito duro esse golpe, assim, muito dolorido, né? Bom, quem me conhece, assim, sabe que eu sou muito calmo, muito tranquilo, na loucura da cidade, no trânsito, nada me tira, assim, do equilíbrio mesmo. Mas tem um tema que me tira do sério, que é futebol, né? Aí você vai trazer aqui agora. Aqui, assim. Compartilhar minhas vulnerabilidades, né? Sou São Paulino, não tem sido fácil, né? Então... eu não posso falar nada hoje. Então, lá em 2005, eu tinha 17 anos e tinha um sonho de ver meu time ser campeão da Libertadores. E naquele ano, meu time foi para a final, né? E eu, assim, era uma época que não tinha ingresso online, venda online, nada. Eu acordei no meio da madrugada, assim, um dia, fui para o Morumbi. Fila quilométrica, dando volta no estádio, assim. E fiquei lá por várias horas, assim, né?
esperando a fila esvaziar. E quando eu cheguei, assim, já estava vendo o guichê assim, de compra, uns 50 metros, acabou o ingresso. Acabou o ingresso e tal. Daí eu fiquei muito triste. Daí veio um homem assim e falou, pô, tem um ingresso aqui, 2. Eu falei, pô, uau, um anjo. Uma serpente. Não, um anjo, eu não sei. Me salvou. Vamos né? ver. E daí, na época, eu tinha 17 anos, estagiário, eu ganhava R$300 num estagiário de contabilidade. E aí, o cara falou assim, ó, por R$500 o ingresso é seu. Quase 2 meses de trabalho, né? E aí, eu levado pela emoção ali, né? Pô, eu quero ver meu time campeão, né? Quero, né, testemunhar isso. E comprei, né? E beleza, para casa, no dia do jogo, eu fui pro estádio, assim, participei da festa, assim. Quem é São Paulino sabe que tem uma tradição diferente na Libertadores, antes do né? Então, assim, participei da festa da torcida ali, caminhada pro estádio. Quando eu fui passar meu ingresso, apareceu um xizinho vermelho, assim, na catraca, né? Daí, moça, passa de novo, pelo amor de Deus. E ela passava, xizinho vermelho. Daí ela chamou um policial, o policial chegou, pegou o ingresso, olhou e rasgou. Assim, esse ingresso é falso. Eu falei, não fala isso pra mim, pelo amor de Deus. E ali ele estava rasgando o meu coração, o meu sonho, né? E daí foi um momento muito difícil, assim, né? Triste. Meu amigo também já chorando, tá? A gente voltou e a pior é a volta para casa, né? Porque sair do Morumbi para Pirituba, não tinha nem metrô linha amarela ainda. Então, 3 ônibus assim, cheguei em casa depois de algumas horas, né? O jogo já tinha começado, estava quase no intervalo, né? E foi um dia bom que o São Paulo ganhou, pelo menos, foi campeão. Então, esse foi o consolo, mas realmente foi um golpe bem duro, assim, bem dolorido. Muito doído, mano, eu sinto. Eu tô chorando. Cadê? Brincadeira. Não, é ruim, pô. Quem não tem, né, gente, alguma história assim? Eu tenho muitas, mas eu acho que a mais que está mais fresca, assim, para mim, é que agora, sei lá, 3 semanas atrás, eu tive que trocar os pneus do meu carro, que estavam velhos. E aí eu falei, tranquilo, trocar os pneus. Eu fui dar uma olhada, né, nos valores e tal, e tive uma surpresa, assim, sabe, desagradável de perceber, gente, muito caro, que absurdo isso. Mostrei para a Luísa, ela falou, amor, realmente, muito caro. Eu falei, mas deixa que eu vou dar um jeito nisso. Falei para ela, deixa comigo. Nós não vamos pagar esse valor aqui. E vocês vão ver que é verdade, a gente não pagou aquele valor, né, mano? Aí eu fui atrás, né, de pesquisar lugares e tudo mais, e achei um lugar que tinha mais barato, o pneu, o serviço, tudo certo. E aí levei o carro lá naquele lugar, cheguei lá, falei, eu queria saber o preço, é esse preço mesmo que eu vi no site? É isso mesmo. Falei, então tá bom, pode fazer para mim, vocês entregam quando? Ele falou, daqui 1 hora, 1h30. Eu falei, acho que eu vou ficar aqui. Aí o cara falou, não precisa ficar aqui, você sai, pode sair e a gente te liga, você volta daqui a pouco. E aí eu fiz isso, então, saí de lá, só que enquanto eu saí e fui fazer outras coisas, o meu telefone começou a tocar com a pessoa daquela mecânica dizendo, se não fizer tal serviço, você vai perder o pneu, porque o carro está torto não sei aonde e tal. Tem uma roda que tem que desamassar e tal. Enfim, eles foram empilhando serviços e coisas que quando... E eu falando, isso não vai dar certo não, né? Eu prometi uma coisa para minha esposa que eu não vou conseguir cumprir. E quando eu voltei, o preço estava muito maior do que o que eu tinha pesquisado inicialmente e achado caro. Então, eu tive que, né, paguei aquilo ali, um valor exorbitante, saí dali e aí voltei para casa. E encontrei a minha esposa, ela perguntou, e aí, deu um jeito, conseguiu? Eu falei que eu não ia pagar aquele preço. Eu paguei mais. Paguei mais. Na verdade, a gente... parece que a gente sempre
toma esses... A gente várias vezes é enganado, e muitas vezes a gente é enganado por querer tomar vantagem, por fazer alguns atalhos. Às vezes a gente só é enganado porque pessoas são muito más, mas a maioria dos golpes encontra dentro de nós uma voz, se a gente cai, uma voz dizendo: você é especial, você encontrou algo diferente, você vai tomar uma vantagem de outros. Pode ser um ingresso, pode ser um serviço que não é o equivalente aos outros, e pode ser muitas coisas. Então, assim, quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Josué, no livro de Josué, capítulo 9. Vamos dar uma olhada nesse episódio, que é maravilhoso, e que a Bíblia nos convida a meditar nessa história. Josué 9, capítulo todo. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. E eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, e rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam,
Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados de agora em diante. Vocês serão sempre servos encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas o matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar a lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Que Deus ilumine a sua palavra. Eu quero começar de trás para frente. Esse último versículo, essa última frase, isso é o que fazem até hoje, é a chave de interpretação para esse texto. Porque a primeira pergunta que a gente faz é: até hoje quando? Esse texto está sendo escrito décadas, séculos depois, por um grupo dentro da Terra Prometida que aprendeu, lendo o próprio texto sagrado, que a aliança feita com Deus é a aliança de que aquela terra que Deus prometeu é a terra sagrada, separada para o povo escolhido dele. É uma grande alusão sobre o novo céu e nova terra, que depois vai ser feito, sobre depois que Jesus voltar, essa terra será uma terra separada para o povo de Deus. Então não poderia ter outros povos ali. Só que quem está escrevendo esse texto, ele está respondendo um questionamento. Assim, peraí, estamos aqui vivendo, legal, dentro da Terra Prometida, eu ouço as histórias dos meus antepassados, mas o que tem esses caras aqui que são escravos nossos, esses gibeonitas, que eles ficam servindo o templo aqui? Então, por que a gente tem escravos aqui? Por que eles são de outros povos? Por que é isso? Porque pensa comigo, em Êxodo 19 falava-se, e a gente já viu isso, quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês serão uma nação de sacerdotes, ou seja, vocês vão representar Deus para todos os povos, essa é a promessa feita para Abraão, e vocês também vão representar os povos diante de Deus. Então, essa terra é para vocês, essa é a aliança que eu faço com vocês. E agora, dentro da Terra Prometida, você está vendo um povo escravizando o outro, no templo, no tabernáculo, parecendo os outros povos. Os povos, assim era o Egito, pessoas sendo escravizadas por causa da religião deles. Isso não me parece algo normal. Então, quando acaba o texto dizendo, fazem isso até os dias de hoje, ele está dizendo, isso é coisa do seu pai. O que eu quero dizer que isso é coisa do seu pai? Quando eu era moleque, eu fui almoçar na casa de um amigo meu da escola. E eu lembro que eu cheguei lá, e a mãe dele serviu a gente na mesa, e eu estou estranhando, a mesa era meio alta demais. E eu levantei qual que é o nome do negócio? O pano. Olhei a toalha, você sempre desliga, né? É toalha de mesa. Toalha de mesa. Eu levantei a toalha de mesa e vi que era uma mesa de bilhar, de sinuca. E aí eu perguntei para o meu amigo, ô Carlos, por que vocês comem numa mesa de sinuca? Eu acho que pela primeira vez o Carlos se tocou que ele come numa mesa de sinuca, né? Ou que quando vem visita eles vêm, talvez tenha uma mesa menor. E ele, mãe... Só para pontuar, você está comendo com a família, você levanta a toalha e você pergunta por que vocês comem. Isso foi meio ruim, né? Assim, mas vamos lá. Eu não sei se eu construí isso na minha cabeça, mas é isso. Mas é capaz de eu ter feito isso sim. 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 Eu acho. Eu acho até que... Mas eu acho que a mãe já estava fora. Eu sei que ele pergunta para a mãe, por que a gente come na mesa de sinuca? E a mãe responde essa frase, isso é coisa do seu pai. Mas ela fala, isso é coisa do seu pai, cara.
eu nunca tive a resposta daquilo. Mas eu, como adulto, eu gosto de resolver. Eu tenho um problema. Eu não ouço histórias, eu fico recriando a história. Eu já recriei, nem sei se é verdade, mas eu tenho certeza que esse cara casou com ela. E um dia ele teve uma melhor ideia de um recém-casado. Vou comprar uma mesa de sinuca para jogar com os meus amigos na sala da minha casa. E esse cara, de repente, essa mesa apareceu lá. E essa mulher ficou doida, falou: o que você está fazendo? Mas eu vou para jogar, não vai jogar nada. Botaram um tampão, botaram a toalha de mesa e a partir de então tiveram filhos e nunca mais se usou aquela mesa. O moleque não sabia que aquilo era uma mesa de bilhar. E quando se pergunta, ela sempre fala: isso é coisa do seu pai. Porque toda família tem alguma coisa que o pai fez, alguma burrada, e vira um totem da vergonha da casa. Às vezes é um pai que comprou um carro, sabe, se empolgou. Meu sonho era ter um Fusca, ano tal, aí compra, o Fusca quebra, fica aquele negócio com aquela cortina coberta, pegando o lugar do carro verdadeiro da casa, não, única garagem, e alguém vai perguntar: por que vocês têm um carro velho aqui? Coisa do seu pai. Eu não sei, talvez está vindo na memória de você a coisa do seu pai, que ele fez e virou o totem da vergonha. Esse povo escravizado é o totem da vergonha de Josué. Isso é coisa do seu... Por que a gente tem um povo escravizado aqui? Isso é coisa do seu pai. Isso é coisa de Josué. E aí ele vai contar a história de Josué para trazer uma explicação que não explica. É uma história que até se entende, mas não justifica. Qual que é a história? A história é que o povo está entrando na Terra Prometida e todos os povos têm 3 opções, e não tem como. Ou os povos se convertem ao Deus verdadeiro, como aconteceu com Raabe. A história conta um pouquinho antes sobre a prostituta que foi lá e se converteu, entrou, virou parte do povo e virou da linhagem de Jesus. Ou seja, a gente sempre vê a ordem: vai e arrasa todo mundo, mas essa é a última ordem. A primeira ordem é: vamos ver se eles vão se render ao Deus verdadeiro, ou eles fogem da Terra Santa, ou eles vão enfrentar uma luta. E tem uma coisa interessante, que Josué, quando entrou, logo no começo do livro de Josué, ele vê o anjo do Senhor, um grande guerreiro, e ele faz uma pergunta muito boa: anjo guerreiro, Senhor é por nós ou é por esse povo? E o anjo vira com muita clareza e fala: por nenhum dos dois, eu sou por Deus. Essa história fica assim: gente, que mal educado esse anjo. E o anjo está dando um recado claro que vai conduzir todo o livro de Josué, que é dizendo: essas batalhas que vocês vão enfrentar é de Deus. Vocês só têm um papel: confiar em Deus e ser fiel a Deus. Mas essa batalha, toda vez que vocês quiserem fazer essa batalha, vocês vão perder. Toda vez que vocês deixarem Deus guerrear. E a primeira batalha é contra Jericó, que a única coisa que o povo faz é dar 7 voltas, é acreditar, e Deus vence. Por isso que Deus sempre vai falar: não pegue despojos, não peguem nada, porque se vocês pegarem, vocês estão dizendo que vocês fizeram parte da batalha. Essa batalha é minha. Por isso, quando vocês entrarem, destrua tudo. E aí, o texto começa dizendo que vários reis começaram a se juntar. Eles não quiseram se juntar para formar uma grande batalha contra o povo de Deus. Mas tem os gibeonitas, que estavam a alguns quilômetros dali, e eles tiveram, quase igual a serpente do Éden, tiveram uma grande ideia: nós não queremos nem fugir, nós não queremos se render, a gente não sabe... A fé deles sabia que Deus já tinha misericórdia, mas não sabia o tanto. E nós também não vamos lutar. Então vamos mandar um grupo. E chamaram: cadê o pessoal maquiador, o pessoal do teatro? Vem para cá, faz aqui, põe que eles estão cansados, sandálias velhas, fizeram uma cenografia maravilhosa, um figurino, pega uns pães velhos, tudo, e eles chegam lá para os hebreus, e como se eles tivessem andado muitos meses, estavam cansados, porque a grande questão aqui é: se vocês são daqui, vocês têm que ou se render ou ir embora. A gente não pode negociar com vocês. Se vocês são povos de muito longe, a gente tem uma lei muito clara sobre cuidar bem dos estrangeiros. É uma lei muito clara. E aí eles falam: nós somos estrangeiros, nós viemos de muito longe. E eles ficam assim: quem me garante que você não é de perto? Quem me garante que você não é dali? Que a gente vai... Não, olha só a minha sandália. E
o texto diz que eles analisaram bem. Realmente, sandália tá bom. Olha o pão já está velho, farelando, faz muito tempo, ele saiu. E eles, a cara de pau é incrível, né? Os caras, eu aprecio quem sabe mentir bem. Os caras, nossa, saiu do forno quando a gente saiu de lá. E olha o jeito que tá. Cara de pau, né, mano? E aí eles falam também, tem uma outra coisa, eu acho que é a vasilha que eles estavam de água, tá tudo ruim. Assim, a gente está andando há muito tempo, tenha misericórdia. E aí o texto fala, no versículo 14 é a chave de interpretação. Eles analisaram e viram que tudo era verdade, mas não consultaram o Senhor. E aí aqueles caras fizeram uma coisa, fala, trate bem a gente. Aí Josué fala, trata. Não, mas não vale só a sua palavra. Jura por Deus. Como assim? Jura por Deus? Jura por Deus que você vai cuidar bem da gente. E aí, Josué e os líderes juraram por Deus, sem consultar o Senhor. Usaram o nome de Deus, tá bom, está feita a aliança, por vocês faz parte da aliança nossa, vocês são de longe, e vocês nunca vamos tocar em vocês. E aí, passa 3 dias, e eles descobrem que tem um povo ali, eles vão guerrear, quando chega lá, é como se ele tivesse um contratozinho, o pessoal lá, não entra aqui na nossa cidade, vocês não podem, vocês têm contrato. O povo fica assim, como assim? Quem assinou isso? Foi Josué. Foi o pai de vocês. Foi o pai de vocês que fez essa... Juraram por Deus. E eles ficaram assim. E presta atenção, não é bom para ninguém. Porque eles falaram, se a gente descumprir e cumprir a última ordem, que era realmente atacar todos os povos, Deus vai fulminar a gente. Agora, se a gente não descumprir, também vai ter um povo que está errado. Josué amaldiçoa aquele povo e fala, a partir de agora vocês vão ficar como escravos, servindo a nosso templo e o nosso povo. Não está bom para ninguém, vocês entendem? Tem uma mesa de bilhar aqui no meio dessa sala. Ninguém, está todo mundo incomodado. Séculos depois eles estão conversando sobre isso. Tudo porque alguém não consultou a Deus. Um líder que não consulta a Deus. Um povo que não consulta a Deus. É o povo de Deus que não consulta a Deus. Gente, quando eu trago para hoje, para mim é muito claro. Hoje é uma das maiores preciosidades essa pregação sobre a vida, pelo menos para a minha vida. A gente vive vidas que falam em nome de Deus sem consultar a Deus. Às vezes foi um namoro que você começou. Um namoro que virou casamento, que você falava, não, é de Deus. E Deus está assim, eu não tem nada a ver com isso. Eu lembro quando eu era menor e tinha sempre aquele cara que não tem coragem de assumir que está gostando, ele via e falava assim para a menina na igreja, Deus me revelou que você vai ser minha prometida. Não caia nessa, se você caiu, nem quero entrar nesse assunto, pode ter gente que está casado, vai que é de Deus. Mas assim, se Deus não revelar para ambas as partes, e para os pais, dependendo da idade, cara, cuidado com isso, esse negócio de, foi de Deus, ou negócios, não, é de Deus, é de Deus esse negócio, é de Deus, a gente vai se mudar, porque Deus abriu um emprego, sei lá, em São Paulo, e aí agora você está aqui desempregado e alguém está falando, é coisa do seu pai. Sabe, lugares que a gente, emprego, negócios que Deus nunca falou e você está, não, Deus mandou. Ou pior, ministérios. Deus mandou, eu sou vocacionado para fazer isso. E família sendo sacrificada por coisas que Deus não mandou. E isso é muito triste. Porque estão jogando na conta de Deus, assim como essa história. Por que tem escravos aqui? É culpa de Josué, mas se você prestar atenção mesmo, parece uma entrevista de emprego. Sabe aquela entrevista de emprego? Qual que é o seu maior defeito? Eu sou muito trabalhador. Qual que é o defeito de Josué, que está narrando na Bíblia? Até é difícil de entender. Qual é o defeito? É que ele cumpre a palavra dele quando ele jura por Deus. Olha como parece que estranho. Ele está errado ou não está? Então é quase que assim, qual é o defeito? Por que não deu certo? Por que não está dando certo a sua vida? Porque você cumpre a sua palavra diante de Deus, de uma coisa que Deus nem pediu. Você percebe o tanto que isso é perigoso? Percebe o tanto que coloca
No final das contas, tem um povo escravizado. Foi poupada a vida deles? Foi, até que é interessante. Eles tinham percebido, eu acho, olha só, se eles jurarem por Deus, eles, mesmo não gostando, vão cumprir a palavra. Presta atenção que esse povo tem uma teologia boa até. Eles estão assim, esse povo, se eles jurarem por Deus, eles não vão. Mal eles sabiam que era só ir um pouquinho mais e falar, tem misericórdia da gente, nós queremos esse Deus Todo-Poderoso. Era pouco para fazer o certo. E Josué também era pouco para fazer o certo, consulta a Deus. Agora tem alguém na aliança com gente que não foi feita, aliança errada, tudo feito. Porque pessoas usaram o nome de Deus. Deixa eu dar uma dica aqui, eu sei que ouve até o final. Vou falar uma coisa aqui meio chocante. Tira Deus da sua boca. Tira Deus dos seus namoros. Tira Deus do seu negócio. Tira Deus da sua vida. Deixa Deus viver os seus negócios. Deixa Deus e o Evangelho viver o seu namoro. Deixa Deus e o Evangelho viver a sua vida. Mas para de querer falar em nome dele. Porque a chance é grande de você ser tomado por um orgulho religioso, um orgulho de povo escolhido, e começar a dar carteirada que Deus nunca autorizou. E você entra numa roubada que não precisava entrar. Deus está convidando por um relacionamento. Deus não é o seu super trunfo de um jogo da vida. Deus é o seu pai. Deus é alguém que está te chamando. E quando você achar que você pode, em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Não faz em nome de Jesus, porque Jesus não autorizou às vezes. E a gente cai nisso, né, Pedro? Você já usou o nome, já fez alguma coisa que você falou, é de Deus. E depois você fala, não é de Deus, mas eu errei. Marcos, assim, eu nasci num contexto religioso também, né? Então a gente vê muito isso acontecer, né? Às vezes o início de um relacionamento, né? O início de um trabalho, de um emprego novo, né? uma decisão tomada ali, a gente busca validar o caminho que a gente já seguiu, a decisão que a gente já tomou no coração, né? E colocar Deus no meio, né? Falar assim, não, mas isso aqui Deus quis assim e tal, né? Isso acontece muito, né? Comigo já aconteceu algumas vezes, né? Hoje eu tenho esse desafio de acreditar, de confiar, né? De tomar decisão e ser responsável pela decisão, né? Pelas consequências, mas pedir a Deus que Deus me dê paz, né? No momento da decisão, né? Semana passada mesmo tomei uma decisão profissional importante, né? Tinham 2 caminhos para seguir, aquilo me consome, não consigo dormir à noite, eu penso nisso, né? Mas as minhas orações eram nesse sentido, Deus, vou tomar a decisão, mas que o Senhor me dê paz para tomar, né? E paz com as consequências também, né? Acho que esse é o caminho que eu tenho lidado, a teologia que eu tenho lidado agora, né? Um pouco mais madura do que na época ali de adolescência e tal, de juventude, nesse contexto onde a gente sempre coloca Deus ali para justificar alguma decisão, né? Sabe que eu estava me lembrando que o pastor Adrien, né, que foi o pastor que plantou essa igreja, ele dizia uma coisa sobre isso. Eu não sei se isso é definitivo, mas pode nos ajudar. Ele dizia que tem 3 coisas na hora de você tomar uma decisão. Uma é portas abertas para aquela determinada coisa. Outra é os conselhos de pessoas sérias em quem você possa confiar. E a paz no coração, né, por último. Ele falou, quando essas 3 coisas se alinham, pode ser que seja uma boa decisão. Mas eu estava me lembrando que, no meu caso, na minha vida, uma vez eu retomei um namoro que eu não deveria ter retomado, mas retomei por causa de pressão, né, de família e tudo mais. E aí, para justificar aquilo, que eu não conseguia encontrar justificativa para estar voltando, falei, não, foi de Deus. Foi Deus que falou. Então, eu botei Deus
né, numa furada, assim, não tinha nada a ver com ele, aquilo que o Marcos falou. Acho que diante disso Deus olhava para mim e dizia: Paulo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falei para você voltar ao namoro, não. E aí eu perdi tempo, demorei mais para, né, encontrar a Lu e tudo mais. Mas é isso, acho que às vezes coisas que você não consegue justificar, mas que você tem alguma pressão ou que você está querendo muito, aí você coloca na conta de Deus para, né, para conseguir dar aquele passo que lá no fundo, de repente, você sabe que não é o que você deveria fazer. É interessante que esse episódio de jurar e manter, ele vai se repetir a partir de agora. Outras histórias absurdas você vai começar a ler, se você quer continuar lendo daqui, com gente que vai jurar por Deus e depois a conclusão fica pior do que antes. Vai ter um juiz chamado Jefté, que a gente não vai abordar essa história aqui, mas eu já vou contar, que ele, para ganhar uma batalha, ele faz um juramento, do nada. Ele fala: se a gente ganhar essa batalha, que a primeira pessoa que sair dessa porta, eu vou sacrificar para Deus. Olha que absurdo, é alguém que está prometendo uma coisa que nem é de Deus. Deus já tinha falado: vocês não podem sacrificar pessoas, você não pode fazer. E aí, do nada, sai a filha dele. E aí ele sacrifica a filha dele. A gente não sabe o que é pior. Cumprir... Não, a gente sabe o que é pior. Ter prometido e cumprir. Só que aí você que gosta de... Você que tem um Deus infantilizado, que gosta que Deus fale: é isso, é isso. Você lê essa história, você fala: então assim, é para fazer isso? Não é? São histórias perturbadoras daqui para frente, gente. Se vocês estão incomodados, eu estou falando. A gente está tendo que escolher assim, sob medida, com muita oração, as histórias. Aí você vai para Saul, o primeiro rei de Israel. Ele, do nada, quando está numa batalha, ele fala: enquanto nós não ganharmos, Senhor, eu juro que ninguém pode comer. Se alguém comer até a gente ganhar essa batalha, eu vou matar pessoalmente. E aí o filho dele come mel antes, e ele fala: eu jurei, eu vou ter que matar o meu filho. E ele vai matar o filho, a tropa protege, quebra toda a confiança de família ali começa, continua a queda de Saul. No Novo Testamento, tem muitas outras histórias, mas no Novo Testamento, você lembra também? Herodes, empolgado com a dança sensual que a menina fez para ele. Um homem de 40, 50 anos, diante de uma dança sensual, é um perigo, com muito poder. Eu prometo para Deus que eu dou metade do meu reino, você pode pedir o que você quiser que eu te dou. E ele não esperava que ela não ia pedir dinheiro, ela pediu a cabeça de João Batista. E aí pergunta para Jesus: Jesus, parece que encontraram a nossa vulnerabilidade. É só eles fazerem a gente jurar por Deus, a gente tem que cumprir. Eles descobriram uma brecha para destruir a gente. E aí Jesus fala: vamos resolver assim, ninguém jura por mais nada? E aí no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus fala: para de jurar, não é para jurar nem pelo templo, nem por Deus. Para de jurar que seu sim seja sim e que seu não seja não. E esse sim seja sim é só que seu sim seja isso, não sim sim. Eu lembro que quando a gente era menor, eu tinha um amigo que eu falava assim: sério isso? Ele falou: é verdade, verdade. Sim, 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 sim. Se eu falei sim, sim, eu não posso mentir. Eu falava assim: tinha virado de novo um novo amuleto. Em vez de jurar por Deus, você falou sim, sim, agora não pode mentir. Eu lembro direitinho disso, até eu entender o texto. O texto é: seja um sim. Não precise puxar, igual os pagãos, o seu Deus como moeda de troca de um acordo. Que o seu sim baste, que o seu não baste, que você não vá recorrer coisas a mais. Se você gosta de alguém, que seja a sua declaração suficiente. Não use Deus para tentar conquistar alguém. Que se a sua proposta de trabalho é um sim de é isso que eu tenho para oferecer, que isso baste. Não puxe Deus para inflacionar a sua proposta de emprego. Que o seu ministério seja um ministério de cuidar, mas não use Deus para criar o seu império ministerial. Essa é uma palavra mais para nós, pastores. Às vezes as pessoas vêm aqui, poucas, mas às vezes acontece, das pessoas querem que os pastores sejam babás.
As pessoas, pastor, eu devo namorar ou não? Preciso da sua autorização? Não, eu não estou nem aí. É um pecado meu não estar nem aí. Quero deixar bem claro. Eu deveria me importar mais. Mas a real é que ninguém não está nem aí, gente. É para você ser homem ou mulher diante de Deus para tomar suas decisões. Porque se você não consegue tomar suas decisões, você precisa de Deus tomar suas decisões, ou um pastor tomar suas decisões, você é uma criança. E Paulo fala na carta aos Coríntios, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu tomava atitude de criança. Agora que eu sou adulto, eu deixei para trás as coisas como criança. Nós estamos querendo construir uma comunidade de fé madura, aonde você toma suas decisões e você arca com as suas decisões. Isso é o mais importante, somos pessoas maduras. Deus não vai responder você, na maioria das vezes, às vezes pode. Deus não vai responder, na maioria das vezes, dizendo assim, é essa atitude que você deve tomar. Eu, por muito tempo, quando era jovem, eu queria que Deus... Senhor, o que eu devo fazer? Eu ficava assim. Aí eu falo assim, Senhor, faz chover. Tem um amigo meu, posso contar? Essa é muito boa, né? Essa é muito boa. Conta. Eu já contei aqui, mas eu conto. Esse meu amigo, o Gustavo fica até sem graça, não vou falar o nome dele. Eu antigamente gostava de viajar com... Quando eu viajava, eu sempre gostei de viajar com amigos, ministerialmente. Eu fui convidado para pregar em Natal, para a Convenção Batista, que tinha a cada 2 em 2 anos, e eu levei ele, e ele falou, pastor, Marcos, eu estou, nem me chamar de pastor, amigo, Marcos, eu preciso tomar uma decisão, e era uma decisão de casar. E, cara, ele contando essa história depois, hoje a gente adora. Era uma decisão, né? Se casava ou não. Olha o tamanho dessa decisão. E ele disse que ele chegou assim um dia na praia, lá em Natal, e fez essa oração, eu preciso tomar essa decisão, voltar com essa decisão. E ele fala que ele olhou uma concha. E aí ele fala assim, Senhor... Eu amo essa história, eu amo ele. Ele fala, Senhor, se em 3 ondas... Olha o nível de teologia. E ele é pastor, hein? Hoje ele é pastor. Coitado da igreja dele. Senhor... Não, é mentira. Ele é pastor. A gente também faria a mesma coisa. Se em 3 ondas a concha for levada, é sim. Se em 3 ondas a onda não chegar na concha, é não. Não. Ótimo. Nossa! E ele ora, ele abre o olho... E veio uma onda, nada. Vem a segunda onda, nada. Ele se inclina, olha, e diz ele, contando pra gente, que estava passando um cara, na hora pega a concha e joga no mar. E ele fala, até hoje, Marcos, eu não sei o que Deus respondeu. Eu falei, eu sei. Deus falou, para de ser idiota. Eu estraguei a mensagem com essa história. Estava indo num clima tão bom, eu estraguei. Cara, ele é pastor e ele é um dos caras mais inteligentes que a gente conhece. E ele casou. Ele casou. Ele casou com a menina. Eu continuo achando bom. Ele está bem, graças a Deus. Mas assim, eu fico pensando o quanto da minha teologia é desse jeito. Um pouco diferente, mais sofisticado. Só não tem a conchinha e o mar, mas é isso. Eu não quero assumir minhas responsabilidades. Eu quero que Deus decida por mim ou o pastor decide por mim. Eu não quero assumir, talvez você está assim, e Deus está convidando. Eu não vou dar historinhas fáceis na Bíblia para você falar isso e isso. Eu vou te convidar para ser da família e pensar comigo. Deus quer que você seja maduro espiritualmente. E é por isso que Ele te traz histórias para você viver na tua vida e você decidir. Mas presta atenção, ser maduro não é só tomar uma decisão e agir e aceitar consequências. Ser maduro é consultar ao Senhor. E qual que é o problema? O problema é que na hora que aperta o calo, a hora que você já... a hora que você tomou 3 nãos no namoro, que você vai sentir na idade passar. Aí, cara, você fala, eu quero ser homem suficiente, mas eu puxo o super trunfo Deus. Eu boto Deus no meio. O problema é que mesmo gente madura faz isso. Faz consequências
da concha. O problema é que na hora que a finança aperta na tua casa, você tem uma boa teologia, mas a primeira coisa que você pensa é, aconteceu uma desgraça, você fala, eu dei o dízimo esse mês? Eu fui na igreja o suficiente? Você volta para uma moeda de troca. Eu vou falar em nome de Deus. O problema é isso. O problema é que a gente é falho. A gente o tempo todo cai na infantilidade de uma troca. E o grande herói, o verdadeiro Josué, é Jesus, que orava antes de cada passo, escutava Deus, discernia e obedecia. O texto de João 5,30 diz assim, Jesus falando, eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você percebe? Porque isso é lindo, mas isso me traz uma dificuldade teológica. Fala, Jesus é Deus, para que ele precisa orar o tempo todo? E o tempo todo ele consultava o Senhor antes de agir. Eu sou dependente do meu Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. Se tinha alguém que podia fazer a própria vontade e usar o próprio nome, era Jesus. E ele usa e faz a vontade do Pai. A Bíblia conta que certo dia eles tiveram um dia exaustivo, onde Jesus curou, expulsou demônios, gastou, e eles foram dormir, de madrugada eles acordam, não vê Jesus, eles ficam apavorados. O que aconteceu com Jesus? Será que sequestraram Jesus, raptaram Jesus? E de repente Jesus volta de um lugar isolado e pergunta, onde você estava, Jesus? Estava orando para saber a vontade do Pai. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que perdoa você. Esse é o Jesus que tira a mesa de bilhar da tua casa e te autoriza a falar, pode dizer que eu errei. Eu não tenho dúvida que em Jesus aquele povo poderia chegar e falar, tira eles como escravos, recebem eles no povo e vamos viver a terra prometida. Às vezes, a igreja evangélica cometeu pecados no nosso passado e comete hoje, que está criando um subpovo de Deus. E a gente conta essa história hoje com pessoas que estão subdesvalorizadas dentro do nosso meio. Como se fosse, foi assim. É coisa do nosso pai. É coisa do nosso passado. E começa a aceitar pessoas escravizadas no nosso povo, sem saber que isso é um pecado coletivo e que tem que ser encarado de frente. Então essa mensagem não é só sobre você. Essa mensagem não é só sobre a vila. Essa mensagem é sobre nós como povo de Deus. Quem a gente tem que libertar? Quem a gente tem que pedir perdão coletivamente, porque a nossa história escravizou por pessoas que falaram o nome de Deus e nunca foi. E nunca foi. Por isso quero convidar você para baixar sua cabeça e trazer à memória o que Deus está colocando. Quero orar por você, para que você possa, em nome de Jesus, amadurecer. Entender a nossa plena dependência de Deus em tudo que a gente faz. E saber que há sempre tempo de se arrepender e restituir todas as coisas. E dizer, eu errei. Falei como se fosse de Deus pela minha insegurança. E quero dizer que eu preciso de Ti. Preciso corrigir as coisas, pedir perdão e voltar a caminhar na direção de Deus.
Senhor Jesus, que o seu Espírito fale com a sua igreja, com a gente, Senhor, que a gente possa em nome de Jesus entender, Senhor, esse recado tão poderoso, mas tão necessário. Nós como igreja, como povo de Deus, nós como família, nós como indivíduos. Em nome de Jesus, amém.